A Bíblia diz que quando Deus ele decidiu criar as plantas, a Bíblia fala assim em Gênesis 1:11, ele disse: produz a terra a vegetação. E a terra começou a produzir. Quando Deus criou os peixes, ele disse às águas: encham-se as águas de seres vivos. E as águas foram povoando e foram criando os seres vivos, os marinhos, os lacustres. Assim aconteceu na criação. Mas quando Deus ele foi criar o homem, Gênesis 1:26, ele disse assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A terceira pessoa do plural, façamos o homem. A Trindade fazendo a humanidade. Porque o homem foi feito por Deus, o homem veio de Deus, o homem recebeu vida pelo fôlego de vida, pelo sopro de Deus. Então eu posso dizer para você que as plantas elas foram feitas para viverem na terra, e se você tira ela da terra, ela morre. Os peixes foram feitos para viverem nas águas, se você tira eles das águas, eles morrem. E o homem, ele foi feito para viver com Deus. Ele foi feito para se relacionar com Deus. Ele foi feito para andar com Deus. Então se você tira o homem de Deus, ele morre. Ele não vai ter uma vida plena. Ele não vai ter uma vida 100%, porque ele foi feito para Deus, por Deus e para Deus. E é por isso que muitas vezes as pessoas vivem vazias, vivem sem entender o sentido da vida, como eu um dia vivi. Eu não nasci num berço cristão, eu não nasci de uma família cristã, mas um dia eu entendi que eu precisava de Deus. Mas um dia eu compreendi que sem Deus eu não ia conseguir. E o maior milagre que pode acontecer na vida de um homem ou de uma mulher aconteceu na minha vida. Foi quando eu disse sim para Jesus, entreguei minha vida para Ele. Amém. Eu comecei a andar com Deus, eu comecei então a perceber que o vazio que eu tinha dentro de mim era exatamente do tamanho de Deus. Era exatamente do tamanho do amor de Cristo. E se você tem procurado um propósito, entender os porquês da sua vida, eu quero dizer para você, em Deus você vai ter as respostas. Em Deus você vai compreender que você foi criado por Ele e para viver com Ele. Mas uma segunda questão sobre os propósitos de vida, sobre a nossa existência, é que quando nós conhecemos os nossos propósitos de vida, nós entendemos que nada acontece por acaso e nem por acidente. E sabe, eu costumo muito dizer isso. Quando você caminha com Deus, quando você anda ao lado do Senhor, quando você caminha conforme a palavra de Deus, tudo que acontece na sua vida é permissão de Deus. E talvez alguém pense assim, mas espera aí, Paulo, aí aquele dia que eu tive uma colisão com o meu carro, tive um prejuízo, acionei o seguro, e o meu carro ficou danificado. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 6, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e caminham segundo os seus propósitos, segundo a vontade de Deus. Então, quando você entende isso e começa a viver uma vida conforme os propósitos de Deus, uma vida com propósitos, você entende que nada é por acaso, que nada é coincidência. Você entende por que você, de repente, mudou de uma área e foi para outra. Você entende por que, de repente, você, mudou de uma casa e foi para outra, de uma quadra, de um lugar e foi para o outro. Você entende por que você errou o caminho e atrasou um pouquinho. Era Deus livrando de algo ali na frente. Você entende por que você passou por um momento de uma enfermidade, internado. Era Deus te protegendo de algo muito pior lá fora. Tudo é plano de Deus. Nada acontece por acaso e nem por coincidência. Posso pedir um favor para você? Toca no ombro de quem está do seu lado, se você puder, e fala assim: nada acontece por acaso. Tudo é propósito de Deus. Tudo é plano de Deus. Nada acontece por acaso. Livro dos Salmos, de número 139, versículo 16, diz assim o salmista: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. No teu livro, todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Diz o salmista. Você tem o Salmo 139 aí, querido, no Salmo 139. Os teus olhos viram meu corpo ainda sem forma, e no teu livro todas essas coisas foram escritas. Tudo já está determinado por Deus. Então eu posso dizer que quando você nasceu não foi um acidente. A sua existência não é um acaso. Os seus pais até podem não ter planejado, mas olhem para mim aqui.
Deus planejou cada minuto, cada segundo, cada dia da sua vida. Deus planejou te trazer aqui hoje. Deus planejou o ano de 2024 para você. Deus já determinou o ano de 2025. Já está tudo escrito na palavra de Deus. Você existe para viver um lindo projeto de Deus. A vontade de Deus é que você viva uma linda história. Que você tenha uma história abençoada, próspera, frutífera nas mãos de Deus. E talvez alguém pense assim: Paulo, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Você não sabe os problemas que eu tenho passado. E aí eu quero te lembrar da história de José. Quantos aqui já ouviram falar de José, filho de Jacó, que é Israel? A maioria, não é? Lá em Gênesis, no início de tudo, o livro Gênesis significa início, princípio. E a história conta que José, um jovem ainda, na altura dos seus 16 anos, ele perdeu sua mãe já no nascimento. Mas aos 16 anos, depois de tanto repúdio, tanta perseguição pelos irmãos, tanto desprezo pelos irmãos mais velhos, José ele foi vendido como um escravo, escondido do seu pai Jacó. Era um garoto bom, ele fazia tudo certo. Era um filho amado do seu paizinho Jacó, era tido como um filho preferido. José passou grandes dificuldades na sua vida, mas tudo era propósito de Deus. Como eu falei, talvez você está ouvindo eu falar aqui e pensando: mas tudo que eu estou passando, será que isso também é propósito de Deus? As lutas, as tribulações, as dificuldades? Sim, tudo coopera para o seu bem. Você vai saber, Deus vai te revelar. Então, voltando para José, depois de ter sido vendido como escravo, afastado do seu pai, afastado do seu irmão mais novo, Benjamim, José ele foi acusado do que ele não fez, de assédio. José ele foi preso injustamente. José na prisão ajudou o copeiro e o padeiro do rei, e eles esqueceram de José, não retribuíram, ficou esquecido na prisão. José ele sofreu, José ele passou lutas, mas Deus tinha um propósito com a vida de José. Tudo aquilo era um trajeto, era um plano de Deus para usar José, para proteger, para livrar o seu povo da morte. Porque viria um tempo de escassez, que eram exatamente os sonhos de José. Tempos de vacas gordas, vacas magras. Espigas gordas, espigas magras. Era o que ia acontecer na terra. José revelou esse sonho. José foi esquecido. José foi injustiçado. José foi maltratado. José foi afastado da sua família. José sofreu, foi difícil para ele. Mas era plano de Deus. Eu quero dizer para você nessa manhã: tudo que você tem vivido é plano de Deus. E Deus tem um propósito maravilhoso para a sua vida. E Deus tem algo poderoso para a sua vida. Porque o final da história de José, se você ler depois, até o último capítulo de Gênesis, o capítulo 50, você vai ver que quando José, depois de Jacó ter morrido, os irmãos de José pensaram que agora ele ia se vingar dos seus irmãos. Então, em Gênesis 50, versículo 20, a Bíblia diz que José virou e disse: vocês intentaram mal contra mim, porém Deus intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. José disse: calma, irmãos, eu não vou me vingar de vocês, eu não tenho mágoa de vocês. José aprendeu a perdoar. O primeiro filho de José se chamava Manassés, que significa Deus me fez esquecer. E eu quero aproveitar, fazer uma pausa no tema da mensagem, mas falar algo para você. Nós estamos no fim do ano. São quase 12 meses de convívio no ambiente de trabalho, que é a nossa segunda família. Muitas vezes ficamos mais tempo aqui do que em casa, não é verdade? São quase 12 meses de convívio familiar, com amizades, com irmãos, parentes. Aproveitando essa situação de José, eu quero te lembrar: não esqueça do perdão, não esqueça da reconciliação, não esqueça da segunda milha. É importante perdoar. O perdão é um excelente remédio para tirar de nós o ressentimento, a raiz da amargura. A raiz da amargura é como a raiz de qualquer planta natural. Se ela não for arrancada, ela vai crescendo, ganhando espaço, e sufoca a nossa alma. A raiz da amargura, ela rouba a nossa alegria, ela rouba o nosso sorriso. Mas o perdão é o antídoto perfeito para isso. Que você perdoe, que você faça como José. Então, voltando para o contexto, José disse: não se preocupem, eu não vou me vingar de vocês. Porque na verdade, olha para mim aqui, José quis dizer: isso não foi plano de vocês, isso era plano de Deus.
Isso era propósito de Deus, era a vontade de Deus com a vida de José. Por quê? Porque nada acontece por acaso. Nada acontece por acidente. Tudo está no controle de Deus. Quem pode dizer assim, eu creio, Jesus? Eu creio, Jesus. Tudo está no controle de Deus. Então, para terminar o último tópico, eu posso dizer que quando entendemos os nossos propósitos na vida, os propósitos que Deus tem para nós entendemos que não vivemos só para essa vida, e nós passamos a pensar na eternidade. Quando você entende os planos de Deus para você, quando você começa a andar com Deus e compreender quem é Deus, você não pensa mais só nessa terra. Você não pensa mais só nas coisas dessa vida. Você não pensa mais só na conta bancária, só nos bens, só na promoção na empresa, só nos altos cargos, só nos melhores salários. Não! Você passa a pensar também nas coisas do alto. Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2, diz assim ainda o apóstolo Paulo: portanto, se você já ressuscitou com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quem pode dizer amém? Amém. Amém. Glória. Sabe, queridos? A Bíblia fala que todas essas coisas passarão. Tudo passará. Só a palavra de Deus não passa. Muitas vezes a gente vê famílias sendo dilaceradas por causa de uma herança. A gente vê amigos brigando por causa de dívidas, empréstimos. A gente vê pessoas se corrompendo por causa de riquezas. E a Bíblia fala em Apocalipse que no céu, a nova terra celestial onde nós vamos morar, as ruas são de ouro. Aquilo que os portões são de bronze, aquilo que os homens lutam, brigam, sabe, roubam, enganam. Lá no céu nós vamos andar pisando nisso com uma mensagem para nós implícita aqui. Essa mensagem ela diz: olha, nada disso vale a pena. Nenhuma riqueza, nenhum sucesso na vida vale a pena em detrimento de uma amizade, em detrimento da sua família, em detrimento do seu caráter, em detrimento do seu testemunho em Deus. Nós vamos andar em ruas de ouro no céu, pisando naquilo que todo mundo briga, morre, sabe, se desgasta nessa terra. Mas quando você entende os propósitos de Deus para a sua vida, você para de pensar só nessas coisas. Você você passa a dar menos valor, sabe, nas coisas dessa terra. Você entende que tudo isso vai passar. Você entende, sabe, que não vale a pena pensar, se apegar tanto nas coisas da terra. Claro que nós temos que cuidar delas. Claro que nós temos que, sabe, trabalhar, querer melhorar, prosperar. Mas isso não pode tomar o nosso coração. Isso não pode tomar a nossa vida. Tem uma imagem de número 3. Bota aqui para mim, eu quero aproveitar uma frase de Billy Graham, grande pregador, evangelista. Certa vez ele disse assim: a minha casa está nos céus. Eu estou apenas viajando por esse mundo. Eu estou aqui de passagem, não é verdade? Eu estou aqui como um peregrino nessa terra, porque aqui não é o meu destino e nem o seu. Deus nos fez para Ele, para viver com Ele. E um dia nós voltaremos para Ele. E um dia nós estaremos com Ele. Então, querido, sabe, nunca, sabe, esqueça disso. Pense mais nas coisas do alto. Valorize mais os relacionamentos, o amor, o perdão, a reconciliação. O Natal está chegando, as festas estão chegando, é um bom tempo para falar disso, não é verdade? Valorize mais a família, tempo com seus filhos, tempo com Deus. Como isso é bom para nós, como isso faz bem. Nós nunca vamos nos sentir plenamente felizes só com as coisas dessa terra. Pode perceber, a humanidade é comum vermos as pessoas buscando, sempre procurando algo a mais para preencher o seu vazio, para encontrar uma alegria maior, mas nós nunca seremos plenamente felizes. Eu sou feliz, acredito que você também é, mas plenamente nós só vamos ser no dia que estivermos em casa. Sabe como aquele, eu sei que alguns não são de Brasília, a Rosiane é uma delas que está aqui. Eu sei que quando a Rosiane volta para sua casa lá em Pernambuco, ela fica celebrando, quer ver todo mundo, porque ela voltou para casa. É isso que eu quero dizer. Ela está na terrinha, não é assim, Rose? É assim com a gente. E quando a gente estiver lá no céu, aí a gente vai estar pleno, aí a gente vai estar completo, porque nós não fomos feitos simplesmente para esse tempo aqui. Nós fomos feitos para a eternidade. Nós viemos de Deus
Gênesis 1:26, a Bíblia fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus é Espírito. Deus nos fez para uma vida com Ele, para a eternidade com Ele. E eu te pergunto, você tem pensado nas coisas do alto? Você tem pensado na eternidade? Então eu termino essa mensagem contando para você uma história de um missionário americano que passou mais de 25 anos na África fazendo missões, isso nos tempos passados. Ele voltou da África na época de navio. Ele, sua esposa e um filho, que já tinha 10 anos. E naquele navio voltava também de uma viagem política, de uma viagem. O presidente dos Estados Unidos da época, naquele mesmo navio, na recepção ali no porto dos Estados Unidos, aquele casal de missionários, o seu filho de 10 anos, há 25 anos na África, dedicaram a sua vida para a obra de Deus. Quando chegaram no porto, tinha uma grande banda, um tapete vermelho, as pessoas, dezenas de pessoas ovacionando o presidente, e aquele missionário mal foi percebido. Ele e a sua esposa e a sua família. E ele chegou em casa, confessou para sua esposa: eu estou triste, eu estou chateado. 25 anos servindo a Deus, dedicando a nossa vida na África. E quando a gente chega naquele porto do navio, o presidente dos Estados Unidos, com dezenas de pessoas ovacionando, um tapete vermelho, uma banda militar, quase não nos perceberam. Apenas o motorista para deixar a gente em casa e os irmãos da igreja. Por que isso? A esposa dele, com muita sabedoria, e agora eu quero dizer às esposas, quero dizer a vocês que as suas palavras na sua casa, os seus conselhos aos seus maridos, eles são poderosos. Uma mulher sábia, a Bíblia fala, edifica a sua casa. As palavras de uma mulher, os conselhos de uma mulher fazem muita diferença no lar. Quantas mulheres podem dizer amém? Amém. É isso, não é? Aquela esposa sábia virou para o seu marido e falou: meu bem, entra lá para o quarto, fala isso para Deus, abre o seu coração para Deus. Aproveito também para deixar mais um conselho. Nos momentos difíceis, de tristezas, entra num cantinho, fala isso para Deus. Nos momentos de tristeza, de angústia, de dúvidas, fale com Deus. Ele é Pai, Ele é o nosso Pai fiel, perfeito. Ele vai te responder. Aquele homem entrou para o quarto e ficou ali por um tempo, 30, 40 minutos, orando, chorando, falando Deus. Ele abriu o seu coração para Deus. E passando ali os 40 minutos, ele voltou, encontrou com a sua esposa, e o semblante dele estava diferente. E ela olhou para ele e disse: e aí, meu bem, falou com Deus? Ele disse: falei. Obrigado pelo conselho. Fez toda a diferença. E ela perguntou: então, o que Deus disse para você? E com um sorriso no rosto, ele virou para ela e disse: meu bem, Deus disse para mim que nós não chegamos em casa ainda, mas quando a gente chegar, vai ter uma grande festa no céu, esperando por nós. Uma grande festa no céu. Amém, queridos? Pensem nas coisas do alto. Então eu quero só passar um vídeo para você aqui, para que você reflita sobre o seu propósito. Enquanto o irmão vai botar o vídeo, esse vídeo fala sobre uma questão na nossa vida. Qual é o seu propósito? Reflita um pouquinho, são só 5 minutos. Nós vamos encerrar e vamos dar sequência para o final dessa reunião. Por favor. What are you called to? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the throne of God and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson? I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. I had Evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances, son. Where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. Everything in regards to that man's call was burned up
Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant Jones? I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted 2 people. You and those 2 men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life would be burned up before the judgment seat of Christ. Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship. I only raised 3 children. I never preached to the nations. I never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way. Sister Smith, I never called you to preach to nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. And let me show you the 1,579,541 souls those 3 children impacted. You sought me and you heard my voice. You were obedient to my call. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you were called to do. Eu quero só fazer uma oração por você agora. Que esse vídeo sirva de reflexão para nós. Já pensou chegarmos no céu, olharmos para trás e pensar por que eu perdi tanto tempo com aquilo que não era propósito de Deus? Porque eu briguei por tantas coisas que não valiam a pena. Porque eu deixei de estar com pessoas que eu deveria estar diante das correrias da vida, das questões seculares. Repito, eu sei que elas têm o seu papel, o seu lugar e a sua importância, mas eu falo de um equilíbrio. Eu falo de não esquecer as coisas do alto. Eu falo de viver uma vida conforme os propósitos que Deus determinou para você. De não deixar escapar os porquês, os planos, os propósitos de Deus. Amém? Queria que você curvasse sua cabeça um pouco, fechasse seus olhos. E sabe, você que está aqui hoje, como eu disse, eu não acredito que ninguém entrou aqui por acaso. Eu não acredito que ninguém está aqui por coincidência. Eu creio que tudo é plano de Deus. Você que deseja, a partir de hoje, viver uma vida com Cristo, viver uma vida conforme os planos de Deus, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Você que deseja que Deus te ajude, talvez, a perdoar alguém. Você que precisa que Jesus, Ele seja o seu Senhor e o seu Salvador. Ele seja o caminho, a verdade, a vida na sua vida. Coloca a mão no seu coração. Você que não quer mais viver uma vida de qualquer jeito, mas viver conforme a vontade de Deus. Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, cada um desses meus colegas de trabalho, irmãos, teus filhos amados,
que nesta manhã aqui estão com as suas mãos no coração. E ainda que não estejam, mas que tenham essa vontade, eu te peço que seja o Senhor, Deus, sondando os corações aqui nessa manhã. Que seja o Senhor os visitando, que seja o Senhor tirando toda a preocupação, todo o fardo, todo o jugo, toda a culpa e trazendo da tua paz, da tua graça, da tua bondade e do seu amor ágape, que é um amor incondicional. O amor que levou Jesus à cruz. Senhor, que venha o Senhor sendo o Salvador, o Messias, o caminho, a verdade e a vida em cada um dos que estão aqui hoje. No nome de Jesus eu te peço, leva-os a viverem uma vida com propósito, leva-os a compreenderem os seus propósitos e os planos que o Senhor tem para a vida deles. Que eles possam, que cada um de nós, me inclui nisso, Pai, que possamos todos os dias da nossa vida andar contigo, ao teu lado, seguindo os teus passos, a tua palavra, a tua vontade e confiando que fomos feitos para o Senhor, pelo Senhor e para o Senhor. Acreditando que nada acontece por acaso, mas tudo é plano de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e caminham segundo os seus propósitos, entendendo, Pai, que a nossa vida não se resume a essa terra, a esse tempo, mas chegarão dias em que céus e terra passarão e nós viveremos a eternidade contigo, numa nova terra, num novo lugar, onde não haverá dor, sofrimento, preocupações, onde estaremos na tua presença, te adorando, celebrando a tua graça, a tua glória e a tua bondade. Uma terra onde as ruas são de ouro, portões de bronze, onde não tem lua e nem sol, porque a glória de Jesus, ela é o brilho suficiente, é a luz daquele lugar. No nome de Jesus, todos dizem amém, amém. Amém. Deus abençoe cada um de vocês, no nome de Jesus.